a interpretação geométrica da derivada. Seja y uma função de x representada pela curva no plano cartesiano. Agora, tomemos um ponto arbitrário no eixo x e um outro em x mais um acréscimo Δx. Note que o intervalo Δx define um intervalo Δy. Os pontos de coordenadas x, f de x, e x mais Δx, e f de x mais Δx, pertencem a uma reta de inclinação dada por dy sobre Δx, a variação da função, dividido pela variação da variável x. Dy sobre Δx. À medida que diminuímos o acréscimo Δx, os dois pontos se aproximam. Na situação em que Δx tende a zero, temos que a reta tangencia o ponto de abscissa x. Vejamos. Sua inclinação agora é dada por dy dx, a representação para Δy sobre Δx quando Δx vai a zero. Ou seja, dy sobre dx é a notação que representa o limite em que Δx tende a zero da variação da função com relação à variação em x. Ou seja, o valor da derivada de f de x no ponto x é o coeficiente angular ou inclinação da reta tangente à curva no ponto de abscissa x. Uma derivada é o que acontece a um quociente, uma razão de dois números, quando ambos, numerador e denominador, tendem a zero, antes deles chegarem realmente a zero. Pequenos números são representados pela letra grega delta. Delta y é uma pequena variação em y. Delta x, uma pequena variação em x. Assim, delta y sobre delta x é nada mais que a razão entre dois números pequenos. Quando os números pequenos tendem a zero, tal razão passa a se chamar derivada, e os deltas tornam-se novos símbolos. dy sobre dx, o símbolo da derivada, que significa a derivada com respeito a x da quantidade y. A derivada de uma função é a inclinação de sua tangente em cada ponto. A derivada de uma função é, por sua vez, uma função. Se a função é linear, sua inclinação é constante e sua derivada é essa constante. Se y igual seno de x, então dy sobre dx igual cosseno de x. Se y igual cosseno de x, então dy sobre dx igual menos seno de x. Uma das aplicações mais úteis da derivada é o cálculo de valores máximos e mínimos de funções. Vamos explorar esse conceito em um exercício. Qual a maior área de um retângulo inscrito em um triângulo retângulo? Para a solução, vamos imaginar que a hipotenusa do triângulo seja parte de uma reta. Uma reta descrita pela função y é igual a sobre b vezes x, uma função do primeiro grau. Então, a área do retângulo inscrito é dada por b menos x vezes y. Substituindo a expressão para y, obtemos uma expressão para a. Uma expressão para a também dependente de x. A
é uma função do segundo grau em x, descrita por uma parábola de concavidade para baixo, o que dá claramente um ponto de máximo. A pergunta é: qual o valor máximo desta função? Raciocinemos. No ponto máximo da função, a reta tangente a este ponto de máximo é paralela ao eixo x, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente ao ponto de máximo é nulo, o que equivale a dizer que a derivada nesse ponto é zero. Assim, tomando a derivada da expressão para a área, temos derivada de menos abx², menos 2abx. Derivada de mais ax é a. No ponto de máximo, a derivada tem valor nulo, ou seja, menos 2a sobre bx mais a é igual a zero, o que nos proporciona x igual a b sobre 2. Utilizando a expressão para y, obtemos que y é a sobre 2. Então, em x igual a b sobre 2 e y igual a sobre 2, temos as coordenadas do ponto que dá a máxima área. Então, a área de máximo valor pode ser obtida. A área é b menos x máximo, b sobre 2, vezes o y do ponto de máximo, a sobre 2, o que nos proporciona a área igual a AB sobre 4.